E aí, gostaria de entender o que aumenta a probabilidade do seu cérebro armazenar alguma informação? Sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Meu nome é Alexandre e basicamente o que eu vou fazer aqui é apresentar para você o gráfico da memória, que foi um gráfico gerado pelo Tony Buzan, que é um cientista cognitivo, que apresentou esse gráfico para a gente através do livro que ele chamou de O Gráfico Mais Importante do Mundo. Apesar de inicialmente esse título parecer arrogante, eu acredito que sim, é um gráfico bastante importante, porque ele diz respeito a algo que é essencial para as nossas vidas, que é a questão da memória. Afinal de contas, a gente é aquilo que a gente lembra. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui é apresentar para você esse gráfico aqui, que eu estou colocando na tela. Ele é um gráfico que contém aí 6 efeitos que acontecem com a gente e que fazem e aumentam a probabilidade da gente armazenar uma informação. A gente vai falar sobre o efeito que está aí, que é o da primazia, representado pela letra P, o efeito da recência, letra R, o efeito da associação, representado pela letra A, o efeito da imaginação, representado ali pelo VR, de von Richthofen, que foi um outro cientista cognitivo que descobriu ou pesquisou essa questão da imaginação, o impacto que a imaginação tem na memória. Depois a gente vai falar sobre o efeito do significado, representado pela letra M de meaning, aí, que significa significado. E, por último, a gente vai falar sobre o efeito do interesse, representado aí pela letra I. Vamos começar aqui falando de 2 efeitos ao mesmo tempo, porque eles são eles estão muito interligados, que é o efeito da primazia e da recência, que diz que caso todos os outros efeitos se manterem constantes ou inexistentes, acontece que você vai gravar melhor aquilo que está no início, primazia, e aquilo que está no final, recência. E o que a gente tira disso, né? A gente tira disso o seguinte: cuidado com sessões muito longas de aprendizado. Por quê? Porque vamos supor que você tenha 4 horas para estudar em um dia. O que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ter um início e um final somente. Então, como que a gente melhora isso, né? O legal é você, dentro da sua sessão maior de estudos, trabalhar com blocos menores. Por exemplo, ao invés de ter uma sessão de 4 horas, quebrar isso em blocos de 1 hora, sendo que 50 minutos para uma sessão de estudo, com 10 minutos para o seu intervalo, para uma sessão de descanso. Dessa forma, você vai ter mais inícios e mais finais e vai tirar um melhor proveito da primazia e da recência. Outra coisa bacana aqui, muito importante, é você indicar para o seu cérebro que realmente aquele bloco de estudo dentro da sua sessão maior de 4 horas, ele está se encerrando. E como a gente faz isso? Se você tiver a oportunidade de um bloco para outro, por exemplo, do primeiro bloco para o segundo bloco, você conseguir trocar o conteúdo que você estava estudando, né, se você conseguir trocar pelo menos o tópico, ou se você estava estudando, sei lá, português e passa a estudar matemática, uma coisa nesse sentido, você vai fortalecer ainda mais esse efeito, porque você vai colocar uma linha ali clara de separação entre o primeiro bloco e o segundo bloco. Assim, você tira um melhor proveito, porque o seu cérebro ele vai entender que no primeiro bloco, vamos supor ali que você está estudando conteúdo X, ele vai entender que aquele bloco do conteúdo X, ele teve um início e ele teve um fim, e agora no segundo bloco você vai estudar, por exemplo, o Y, e ele vai entender de forma muito clara que você está tendo um outro início e vai ter um outro final. Assim você tira um melhor proveito disso. Só para deixar mais claro, quais sacadas que a gente tira do efeito primazia e recência. Primeiro coloque, se você tiver essa oportunidade, o que é mais importante no início e no final. Se você fizer assim, então você vai tender, como a gente disse, né? A gente tende a memorizar melhor o que está no início e no final, então coloque o que é importante no início e no final. Outra dica aqui, que eu cheguei a mencionar ela, mas vou deixar explícita, é a questão de você trabalhar com blocos. Ao invés de você ter uma sessão muito longa, por exemplo, de 4 horas, tenha sessões menores. E, se possível, tente trocar o conteúdo estudado de um bloco para outro. Mesmo que você não consiga trocar o conteúdo estudado de um bloco para outro, é legal você fazer as pausas, porque elas por si só já te trazem de volta ali a sua sessão com a mente mais fresca, mais descansada e melhor preparada para você continuar absorvendo conteúdo. Então, de qualquer forma, criar blocos é uma boa dica. Vamos lá para o terceiro efeito, porque eu misturei o primazia e recência nesse primeiro tópico que eu comentei. Vamos falar agora do terceiro efeito, que é o efeito da associação, que diz que
Ele já é meio que autoexplicativo, mas ele diz que você grava melhor quando você consegue encaixar todas as peças de um quebra-cabeça ali do seu conteúdo, né? A gente pode inclusive fazer essa analogia com o quebra-cabeça. Quanto mais peças você tiver ali no seu quebra-cabeça, quanto mais ele tiver montado, mais clara vai ficar aquela imagem. Então quanto mais você conseguir encaixar as peças daquilo que você está estudando, quanto mais você conseguir encaixar os tópicos daquilo que você está estudando, melhor tende a ser a sua retenção. E uma sacada aqui, uma dica que você pode fazer para poder encontrar quais que são as lacunas, né? O que você ainda não conseguiu associar, que ponto há outro que precisaria de uma associação que você ainda não conseguiu estabelecer, o que você pode fazer? Você pode utilizar a técnica da aula para poder encontrar essas peças. Por quê? Quando você tenta explicar o conteúdo para alguém, que seria a técnica da aula, você provavelmente vai começar falando por tópicos, né? Você vai colocar tópico 1, tópico 2, tópico 3, e quando essa pessoa para qual você está explicando, ou às vezes para você mesmo, isso funciona até em uma autoexplicação. Quando você começa a explicar, você mesmo vai notar que você não conseguiu ligar o tópico C com o tópico D, por exemplo, que você precisa trabalhar melhor. Então, utilizando a técnica da aula, você vai encontrar essas lacunas para poder correr atrás delas. Vamos lá para o quarto efeito, então, que é o efeito da imaginação, que é o efeito que a gente chamou também de von Richthofen, né, que é o nome do cientista cognitivo que chegou a estudar esse efeito, o que esse efeito tem na nossa memória, né? Basicamente, ele diz que tudo que é impressionante, diferente e único vai ter um apelo aí para sua memória, vai ser memorizado de forma mais fácil. Isso, às vezes, é até uma coisa óbvia, mas qual a sacada que a gente pode tirar desse efeito? Você pode tirar a sacada que é a seguinte: você, apesar de ser uma coisa, essas características que eu coloquei, que é impressionante, diferente e único, apesar de parecerem uma coisa que você não pode mudar, né, que ela tem que ser única para você e pronto, mas não precisa ser assim. Você pode simplesmente utilizar a imaginação para criar algo que seja impressionante, diferente e único. Você pode montar uma história com o conteúdo que você está estudando, né, um filme ali, utilizando a imaginação. Você pode criar um filme ali na sua cabeça, tentar ligar aquele conteúdo com a sua vida ali através de um filme que você inventou. Não importa, você não vai precisar contar isso para ninguém, isso é só para você memorizar. Então você pode criar um filme ali na sua cabeça, uma história na sua cabeça ou uma simples imagem mental. Você pode utilizar a imaginação para tentar ligar aquilo que você está estudando, né, através da imaginação, e assim a gente tira proveito desse quarto efeito. O quinto efeito que eu vou mencionar aqui é o efeito do significado, que diz que quando você tem uma sacada, né, você tende a memorizar melhor aquele conteúdo, né? Quando você tem uma sacada, que seriam aqueles momentos eureka, né? Tipo assim, nossa, descobri, entendi como isso funciona. Quando você tem esse tipo de sacada, quando você consegue, principalmente, levar aquele conteúdo para outra área de conhecimento, quando você entende a aplicação daquilo que você está estudando, por exemplo, no mundo, como que você pode aplicar aquilo no mundo. Às vezes, por exemplo, muita gente estuda sobre matemática, né? Um exemplo básico aqui, e sem saber qual que é a aplicação daquilo no mundo, o que eu posso fazer com aquela matemática no meu dia a dia. E quando você entende qual é a aplicação, o que você pode fazer com aquilo, você tende a memorizar melhor. Então, essa sacada do significado, representado pela letra M de meaning, né, seria significado em inglês, diz que quando você tem esses momentos, né, eureka, esses estralos, essas sacadas, você tende a memorizar melhor. E uma dica, né, uma sacada aqui para tirar proveito desse efeito do significado é você tentar ou buscar colocar em prática o mais cedo possível. Pega aquilo que você está estudando, se aquilo for aplicável, se tiver como você colocar aquilo em prática de alguma forma, tenta colocar aquilo em prática, né? De algum jeito ali, já tenta colocar, porque quanto antes você colocar aquilo em prática, buscar colocar aquilo em prática, mais cedo você vai entender, né? Vai compreender aquele conteúdo como um todo, vai ter uma compreensão mais profunda e vai conseguir ter esse tipo de sacada, né, que é você ver a aplicabilidade daquilo, né, em outras áreas do conhecimento. Então esse foi o quinto efeito. O sexto efeito, se não me engano, eu não comentei no começo do vídeo, que é o efeito da compreensão e incompreensão. Eu acho que eu não comentei, eu estou lembrando isso agora, que é um efeito que trata sobre as falsas lembranças. Que diz que, na verdade, são aqueles momentos em que você
vê sobre uma coisa, acha que entendeu ou acha que é de um jeito, mas na verdade é de outro. Isso acontece bastante. Só para você entender melhor, do que isso se trata, imagina aí quando você diz algo para alguém e essa pessoa começa a espalhar essa mensagem que você passou para ela de forma totalmente diferente. E aqui eu não estou nem entrando no mérito de que essa pessoa pode estar sendo maldosa. Às vezes ela está fazendo aquilo não por maldade, mas porque pegou a sua mensagem errado, você explicou, você achou que foi claro com ela e na verdade não foi, ela não entendeu a sua mensagem. E a mesma coisa o contrário, às vezes uma pessoa te passa alguma informação e você repassa essa informação de maneira errônea, errada. Não por maldade sua, mas porque você entendeu errado, você teve uma falsa lembrança, você achou que uma coisa era quando não era. E isso acontece muito quando dentro daquele conteúdo que a gente está aprendendo, que a gente está estudando, quando tem padrões. Então quando você começa a ver padrões, e de repente uma coisa não está fora do padrão e você não percebe que ela está fora do padrão, às vezes você pode errar na aplicabilidade daquele ponto específico, seja uma prova, seja na vida real, você erra porque você teve uma falsa lembrança, achou que o ponto X do conteúdo seguiu o padrão dos outros pontos, mas na verdade não segue. Então, a dica aqui é você tomar cuidado com padrões e fazer as outras coisas que eu já mencionei, que é a questão de você utilizar a técnica da aula, que é a questão de você colocar em prática. Isso tudo vai te ajudar a não ter falsa lembrança, né? A não perder aí para esse efeito da compreensão e incompreensão, que trata desses momentos em que a gente entende, basicamente, que a gente entende as coisas de forma errada. O último efeito aqui é o efeito do interesse, que ele é como se fosse um turbo, né, para a nossa memória, né? Quanto maior o interesse, assumindo que os outros efeitos permaneçam constantes ou inalterados, inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui, isso que eu acabei de mencionar aqui serve para qualquer efeito. Então todo efeito aqui, quando eu menciono sobre algum efeito, eu quero dizer que aquele efeito vai te proporcionar memorizar melhor caso, né, os outros efeitos se permaneçam constantes ou inalterados, inclusive por uma questão didática, porque quando a gente está em uma sessão de aprendizado, a gente não consegue separar claramente cada um desses efeitos, né? Às vezes as coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Às vezes acontece aqui uma hora, mais 2 outra hora. Então, por uma questão didática, às vezes eu menciono isso. Por exemplo, voltando aqui à questão do interesse. Mantendo-se os outros efeitos constantes ou inalterados, a gente tem que o interesse, quanto maior o interesse, melhor é da gente memorizar alguma coisa. Qual que é a primeira sacada que a gente tira disso? A sacada básica aqui é você parar de falar que não gosta daquilo que você está estudando. Para de falar, porque a gente tende o nosso corpo, a nossa mente, ela tende a querer expressar aquilo que a gente fala. Então, se você não gosta de determinado conteúdo, o que vai acontecer se você continua falando isso? Vai acontecer que você vai encontrar divagações aí para fazer, às vezes o seu corpo vai entender que ele pode dormir naquele momento, porque aquilo para você é uma coisa chata. Então, a primeira coisa é não falar que não gosta. Segunda coisa que você pode fazer é tentar olhar aquele conteúdo por uma perspectiva diferente, que é basicamente aquilo que eu falei quando eu mencionei a questão do efeito da sacada, o efeito eureka, o efeito do significado, que é você procurar encontrar aplicabilidade, quer dizer, o efeito da sacada é quando você encontra aplicabilidade daquele conteúdo no mundo, por exemplo, qual que é o lugar daquilo que eu estou estudando no mundo, na vida real, o que eu vou fazer com aquilo. E isso acaba sendo uma dica aqui para a questão do interesse, que é você buscar, que é você procurar onde que pode ser utilizado aquele conteúdo que você está estudando. Se às vezes você está estudando por alguma obrigação, porque vai cair em alguma prova, em alguma certificação, tenta encontrar aplicabilidade daquilo no mundo. Inclusive também eu já gravei um outro vídeo, né, falando sobre como gerar motivação, que tem muito a ver com essa questão do interesse que eu estou mencionando aqui para você agora. Vou deixar aqui no card para você dar uma olhada. Pode inclusive dar uma olhada agora, né? Eu já estou encerrando aqui o vídeo. Se quiser clicar, então já pode clicar para ver esse vídeo. Então, por hora, é isso, né? Como eu já mencionei, estou encerrando aqui o vídeo. Só para relembrar, a gente falou sobre os efeitos da primazia e da recência, a gente falou sobre o efeito da associação, da imaginação, que é o VR, né, de von Richthofen, sobre o efeito do significado, da compreensão e incompreensão e, por último agora, sobre o efeito do interesse. Eu espero que você tenha gostado. É importante que você, se você ainda não é inscrito no canal aqui, clica aí no botão vermelho ou
clica aqui na minha foto, né, que eu vou colocar aqui minha foto já, para que você clique e se inscreva no canal. Deixe o seu like aí se você não deixou, se você curtiu esse vídeo aqui, deixe o seu like aí para ajudar a fortalecer o conteúdo. Por hora é isso, um abraço e até uma próxima. Tchau!